Hello, people! Estamos iniciando mais um episódio aqui do Yalabacast. E hoje eu tô com uma convidada super especial, especialista naquele assunto, tema principal que a gente aborda aqui no canal, que é a experiência do cliente. Só que antes de eu dizer, né, quem tá aqui comigo, quero convidar você aí no canal, se inscrever, não esquece de curtir, comentar e compartilhar os episódios também. E se você é mais aquela vibe de ouvir, né, gosta de acompanhar pela plataforma de streaming, a gente está lá no Spotify e na Apple Podcasts também, e lá você distribui suas estrelinhas para eu poder saber que estes conteúdos estão fazendo sentido para você. Combinado? Então agora, vou apresentar para vocês uma queridíssima que está aqui comigo, que foi uma pessoa que eu me conectei num evento, que eu tive a oportunidade de aprender com ela lá, estava aí, né, em pouco tempo de início nessa atuação, mas me aprofundando na especialidade, e eu tive a oportunidade de aprender com ela, então para mim está sendo um prazer ter ela aqui nessa bancada comigo hoje, que é a Monize Tonoli, Head de CX e Comunicação na Health Tech Summit. Obrigada por você estar aqui, viu? Imagina, o prazer é meu. Super obrigada pelo convite. Eu acho que você trouxe aqui já uma questão do networking, da gente ter se conhecido num evento. E acho que se tem uma coisa que eu acredito muito é no poder das conexões, né? Então, elas estão aí, aproveitem, troquem com as pessoas, porque quando a gente fala de experiência, o nosso mercado é um mercado muito generoso, de pessoas que trocam e dividem. Então, acho que já começo dando dica. Bom, a gente gosta sim, porque... E o povo gosta também de pegar uma dica, né? E isso que você falou é até importante, né, Monize? Porque, por vezes, hoje se fala até muito de networking, né? E se a gente pegar, as pessoas se preocupam muito em fazer um networking, mas na troca de um cartão ou naquilo que vai ser, de repente, de benefício para ela. Só que eu ainda falo, é muito além. É você muito criar além. A relação e você manter uma conexão, porque isso já tem o quê? Mais de 2 anos. É isso. E hoje nós estamos aqui, né, para poder ter essa troca e contribuir com o pessoal aí num assunto que você super domina e que eu tenho o maior privilégio de ter você aqui hoje no seu tempo para compartilhar com a gente. Imagina, o prazer é meu. Então, pra gente poder dar um start, né, a sua trajetória envolvendo toda essa parte de experiência do cliente, todo esse envolvimento que você tem de relacionamento com o cliente, são mais de 20 anos focado nisso. Então, pra gente poder deixar todo mundo aqui numa mesma página, fala um pouco sobre a atuação que você já teve, você passou em vários universos, né, em vários tipos de mercado. Então, é importante porque assim as pessoas já entendem até inicialmente que cabe para todo o segmento. Fantástico, com certeza. Bom, eu comecei a minha carreira, né, em 1999 como atendente de telemarketing na Chocolates Garoto. E para mim isso foi uma coisa super importante, porque foi nesse momento eu tive a sorte de trabalhar com a Débora Fontenelle, que fundou o atendimento da Nestlé no Brasil, já muito com foco em escuta e entendimento. Então, a Débora, o que ela passava muito pra gente era, vocês não estão aqui só para resolver o problema pontual da pessoa que está do outro lado. Isso também é super importante, mas vocês estão aqui para entender o problema dela e a gente transformar isso em oportunidade para a empresa, né? Em oportunidade para garoto. Então, um exemplo de coisas que aconteceram nesse período. O bombom Opereta, que é um bombom de chocolate branco, sim, que vinha na caixa amarela. E a galera adorava, né? Então, assim, o Opereta, em determinado momento, saiu da caixa e virou um produto. Por quê? Porque os clientes estavam pedindo. Então, a gente estava ouvindo aquilo no atendimento, num ambiente que, se você... Quem for lembrar de 1999, que já era nascido, adolescente, adulto, não tinha rede social. O que você tinha de canal de comunicação era esse canal unilateral que você falava com o atendimento das empresas. Muito recente no Brasil, a obrigatoriedade de ter um atendimento ao consumidor. Então, a maior parte das empresas enxergavam, quando eu comecei a trabalhar nessa área, enxergavam como um custo, sim, uma central de atendimento, e eu tive a sorte de ter o meu primeiro emprego numa empresa onde falava, cara, isso aqui não é uma obrigação. Isso aqui a gente está fazendo para ouvir um problema e gerar negócios. Então, e essa é a base de CX, é você conseguir ouvir o cliente para transformar isso em informação útil e no fim do dia gerar negócios e gerar, sim, dinheiro para a empresa. Então eu passei os meus primeiros 7 anos de carreira nessa agência, né? Era uma agência de comunicação para o mercado alimentício. Eu trabalhei com Garoto, Cargill, Herbalife, Parmalat. Depois eu saí de lá, fui para o terceiro setor, depois eu voltei para a comunicação, fui para a Editora Abril trabalhar com as revistas Info, Exame, Você SA, Você RH, então um núcleo de negócios e tecnologia. Depois passei pelo Digital 100% numa empresa que é a principal concorrente do Google em termos de buscador, numa empresa chinesa que é o Baidu. E no Baidu foi super legal porque a experiência que eu tive foi, quem lembra do Baidu?
Era aquele que instalava sozinho no seu computador e não saía nunca mais, você queria morrer? Então, o Baidu... Eu acho que eu peguei Você pegou? isso aí. Foi, instalou no seu ali computador. Quando começou a usar e depois eu não consegui libertar aquele troço de jeito nenhum da máquina. É isso. Então, assim, o Baidu é uma empresa chinesa e eles me convidaram para tentar ajudar a reverter a imagem da marca no Brasil. Então, falei, cara, como é que eu entro numa empresa que é uma gigante global, com uma operação super pequena no Brasil e eu preciso resolver um problema de imagem de marca? Eu tinha que ouvir as pessoas. Então, usei isso como base, fui ouvir, né? Peguei os principais haters que falavam mal da marca, porque era terrível, né? Todo mundo reclamando desse problema. E fui entender, né? Que assim, o que na China era um processo super comum de distribuição do produto e as pessoas ficavam tranquilas e satisfeitas com isso, é um super problema no Brasil. Ninguém quer um produto instalando na sua máquina, ainda mais quando você não sabe qual é esse produto. Você não conhece a marca, não tem solidez. Então, instalava junto com outros produtos que eram produtos super invasivos. Porque o produto em si era bom do Baidu, o antivírus era bom, mas o resto parecia não, né? Era uma publicidade muito invasiva. Então, a gente atuou nesses pontos. Então, onde começou isso? Ouvindo o problema do cliente, para resolver o problema dele, porque aí ele fica tranquilo e ele não precisa mais reclamar e falar mal de mim, né? Então, é um caminho que foi super legal essa experiência na minha vida, que é de um momento de cultura muito diferente da maneira que a empresa na China estava acostumada a operar e a proposta que a gente fez aqui no Brasil e eles toparam e a gente fez o trabalho e foi super bacana. Então tem questão, quando a gente fala de CX, tem a questão cultural, o que as pessoas naquele lugar querem, o que elas esperam, o que é diferente em outro lugar. Então não tem uma fórmula mágica, tem a oportunidade de escuta. Então, passei por esse monte de lugar na minha vida. Atualmente estou na Sami, que é uma empresa do ramo de saúde, né? É uma empresa de health tech, como você trouxe. É uma startup e onde a gente quer mudar o cenário de acesso à saúde no Brasil. Super desafiador, um propósito gigante e muito legal, e muito bacana. E a gente está fazendo isso através de entender todo o mercado. Por que está quebrado no Brasil o cenário de saúde? O que a gente pode fazer que vai resolver o problema de saúde da pessoa dentro de um cenário onde ela tem um conforto que não seja burocratizado, mas que seja controlado, porque existe muito descontrole de uso da saúde no Brasil. Então, a gente quer fazer isso de qualidade, entregando saúde, com preço acessível para a pessoa poder continuar tendo acesso à saúde ao longo da vida dela. E eu uso o mesmo princípio que eu usava quando eu era atendente em 1999 e uso hoje em 2024. Eu escuto para saber onde eu tenho que atuar. Então é isso. E a escuta, e assim, né? Parabéns por toda a construção. E a gente vê que é aquele básico que deveria ser premissa e que as pessoas deixam de fazer. Né, que é justamente você o quê? Você ouvir, né? Você escutar. A gente tem essa dificuldade, às vezes, das pessoas pensarem, né? Sempre aquela questão negativa de quando o cliente vem procurar. Né? De você sempre já tá ali criar um bloqueio de que, ai meu Deus, já vem uma reclamação. Preparado para rebater. Exato, né? Então, aqueles que realmente se atentam na escuta, para poder, sim, solucionar, entregar a solução e que conseguem, ainda mais, quando ela está mais ativa do que nunca, distrair aqueles benefícios que você vai trazer para o seu próprio negócio. É isso. Porque o cliente, ele é uma fonte de aprendizado constante. Total, ele é a sua principal fonte. Gente, a pessoa, ela tirou um tempo da vida dela para te contar uma coisa, ela tá te dando um ouro na mão, né? É o princípio do feedback, né? Um presente que a pessoa do outro lado tá te dando. Então, como você recebe esse presente, é sua responsabilidade. Agora, o cliente que dedica um tempo para me falar onde tá a dor, gente, eu abraço esse cara, eu beijo, porque é isso, ele é fantástico. E é quem tá operando aquilo que você tá entregando. Porque, por vezes, a gente tem ali aquela visão interna de quando você está gerindo um negócio e construindo uma solução, que na sua mentalidade, na sua visão, você está fazendo a coisa mais perfeita e mais funcional do mundo. Só que você só vai compreender efetivamente quando estiver aquilo na prática. É isso. E aí, se você se rejeita a ouvir, né, quando há essa praticidade, porque você se nega a compreender, eu até brinco, né, e geralmente eu até falo que, tipo assim, quando a gente cria um negócio, ele é para satisfazer o outro. Ele não é para satisfazer o seu ego. Exato. Então, assim, quando você cria essa rejeição, então você tem que entender. Bom, eu estou realmente atuando e trabalhando para poder entregar atender um cliente, né? Solucionar ali levar uma solução, atender uma necessidade, ou é para satisfazer o meu próprio prazer de satisfação de ser dono de alguma coisa? Então, acredito que esse é um cuidado e as pessoas, por vezes, pecam. Por vezes não, muitas vezes. Você trouxe esse ponto que eu achei super interessante, as pessoas fazerem as coisas por ego. E isso acontece dentro, inclusive, do modelo de trabalho de CX, que é onde a gente escuta as pessoas num canal de atendimento, onde a gente escuta as pessoas numa pesquisa.
acontece isso também, porque tem alguns indicadores que a gente usa, né? Então, o CSAT, que é uma pesquisa de satisfação depois do atendimento. Ou o NPS, que avalia a possibilidade da pessoa indicar essa empresa, né? São notas que o mercado opera e usa como um indicador de sucesso ou não da sua operação, se o produto está bem. O que acontece muitas vezes? Esses indicadores acabam sendo distorcidos por uma questão de vaidade. Então, a empresa, ela usa... E, gente, vocês vão ver muito isso em concessionária de carro. Quem passou recentemente por uma... E eu digo com muita certeza, a maior parte delas faz isso. Vai ter lá uma notinha para você avaliar como foi a sua experiência. E tá lá, se foi muito ruim, dê nota 8. Só tem lá notas 8, 9, 10 para você avaliar. Mentira! Verdade, tô falando verdade. Por que isso? Porque você transforma um indicador, que deveria ser um indicador para te trazer os problemas, num indicador de vaidade, que você só pode ter a nota 10. Então pode ser só porque eu quero ficar bem na fita, quero que a minha concessionária tenha uma nota melhor do que todas as outras concessionárias, ou pode ser por coisas onde a gente desvirtua a razão da existência do indicador. Eu uso ele como nota para bonificação. Então, se você estiver abaixo de determinada nota, você não recebe seu bônus adicional da loja. Então, o mundo dá seu golpe, né? Assim, dá seus pulos para conseguir atingir o objetivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente usa o indicador. A gente não pode deixar ele virar um indicador de vaidade. As pesquisas existem para eu, de verdade... Para trazer informação. Saber como está o meu problema. Onde é que ele está, onde é que ele existe. Então, se você está feliz, dê nota 10. Se está mais ou menos, nota 9. Se você está bravo, nota 8. Gente... Ou seja, você só é promotor independente se você está satisfeito ou não. Não é uma tragédia. Eu quero cortar meus pulsos. Então, é um pouco disso, né? Essa questão da vaidade do ego existe em todos os lugares, em todas as instâncias. Não está lá só no alto escalão, está dentro de uma área, está dentro da mentalidade de todos nós. Se a gente não tomar muito cuidado, a gente desvirtua a forma como a gente usa a informação que o cliente traz pra gente. Sim. E até a gente, para poder colocar, né, trazendo aqui bastante, a gente já está falando dessa parte de pesquisa, mas até para a gente poder trazer, né, e a gente sabendo que, por mais que as pessoas ainda confundam as plaquinhas, do que é, o que não é e o que deixa de ser, onde entram tantas sopinhas de letrinhas, vamos dizer assim, e hoje a gente está falando bastante sobre essa parte de CX, né, que a gente falou, de CX ou de Customer Experience, experiência do cliente, como vocês acharem melhor. Monize, com essa visão já de bastante tempo de atuação, especificamente dentro dessa área. Hoje, né, a gente vê muitos conceitos, mas na sua ótica de uma forma prática e clara. O CX, o que trata, por que trata, qual o objetivo real? Tá. Eu acho que o mercado, especialmente depois do Nubank, que começou a tratar muito a área de atendimento do cliente como CX, o mercado começou a enxergar isso também como um atendimento premium e a chamar de CX, né? Então, eu acho que tem uma sobreposição ali de tarefas do que faz uma área de relacionamento e do que é uma área de experiência do cliente. E eu acho que experiência do cliente não é nenhuma área, ela é uma maneira de se trabalhar centrada no cliente, mais do que ter concentrado ali um grupo de pessoas olhando para isso, né? Então, a gente tem a área de relacionamento, que é uma fonte grande de subsídio para uma área para uma mentalidade, uma forma de trabalhar centrada no cliente, que é o princípio do CX, né? Que é Customer Experience. Então, se a gente pega os primórdios, não existia essa área, a gente tinha o atendimento ao cliente, sendo uma área operacional, uma área de custo, uma área que não traz insights. E aí a gente tinha marketing com uma super receita, uma verba gigante para você conseguir fazer pesquisa de mercado para ouvir o que o cliente estava falando aqui nessa ponta. Então existia essa separação gigantesca. Hoje o que a gente vê? A gente tem a área de relacionamento que puxou muito esse movimento de CX nos últimos 10 anos. Um pouco mais nos Estados Unidos, um pouco menos aqui no Brasil, mas se a gente for chutar, eu diria que a gente está aí amadurecendo ainda, a gente está num processo de crescimento nesses últimos anos. E quem percebeu o valor disso agora, que acordou e caiu a ficha, é a galera de marketing. Então, os primeiros eventos que eu ia há uns 6, 7 anos atrás, eram eventos prioritariamente com presença de líderes de atendimento ao cliente, que já viam valor, que conseguiam enxergar, que se sentiam oprimidos ali, falando, cara, eu tenho tanta voz aqui que eu não consigo levar para frente. E agora, no último evento que eu fui, né, como eu comentei com você, eu costumo ir no Next Generation nos Estados Unidos, o último que eu fui era a galera de marketing, em peso. Que ele falou, gente, tem uma fonte gigantesca aqui de conhecimento que eu não estou escutando. Então, o mercado também mudou, né? Então, hoje... Sim. Onde eu trabalho na SAMI, tá? Mais do que uma área. Eu sou líder, né, de experiência, muito nesse modelo de
Eu ajudo a preparar os canais de escuta para que o cliente seja ouvido, essa informação esteja estruturada e a gente consiga colocar na mão de todas as áreas, mas todas as áreas operam no modelo customer-centric. Porque a gente tem um ambiente de cultura preparado para isso, a gente tem uma liderança que se preocupa com isso, né? O meu CEO, ele semanalmente fala com o cliente. Então, ele pede para a gente os clientes que estão com mais problema, que estão mais chateados, para botar ali no colo e ele conversar ali, câmera aberta. Ele fala, e ele já fala na conversa, olha, não sou eu que vou resolver o seu problema. Tem um time de relacionamento que vai fazer isso, mas eu quero ouvir de você onde é que está doendo, para eu ajudar a resolver na raiz. Então, a gente tem esse ambiente de escuta muito espalhado e muito preparado para todos os lugares. E CX é sobre isso. É sobre você criar um ambiente na empresa onde as pessoas escutem o cliente, queiram ouvir o cliente genuinamente. Sim. Então é isso. Então todos os meus dashes, né, de dados que eu coleto do que esse cliente está passando, eu deixo disponível para qualquer pessoa conseguir consultar. Então quem quiser consultar um número, tem o número. Quem quiser ouvir uma gravação, tem acesso à gravação. Quem quiser participar de uma reunião onde a gente mostra o que está acontecendo, eu tenho reuniões semanalmente para mostrar o que está acontecendo. Então, eu crio um ambiente propício para essa escuta acontecer. Sim. Para deixar todo mundo envolvido ali e ciente. E exato. Como, por exemplo, porque eu acredito que muitos dos pontos que geralmente as pessoas sinalizam é justamente essa divisão. Marketing, vendas, CS, CX, as pessoas não conseguem realmente, de fato, trazer essa conexão. E hoje vocês atuam. Quais são os principais gargalos ou, de repente, qual seria uma boa orientação de direcionamento para que esse entrosamento aconteça? De você realmente chamar, porque a parte, o CX, no caso, ele é uma responsabilidade de todos, da empresa como um todo. 100%. Ele não é de uma área específica. Isso. Só que existe muito, entra um pouco essa questão do ego também, que a gente estava falando, dessa questão do empurra. Então, como, de repente, né, de como conduzir ou iniciar um trabalho para trazer essa galera, vamos todo mundo para campo, vamos jogar junto? Porque é assim que vai funcionar? Nossa, tem tantas oportunidades aí no caminho. Eu acho que a primeira se você tem uma liderança comprada e que entendeu isso, é muito mais fácil, porque essa liderança dá o exemplo. Como no nosso caso, a gente tem um CEO preocupado com isso e ele traz isso à tona recorrentemente. Mas precisa acontecer em toda a cadeia, né? E o que acontece? Nós somos todos seres humanos no fim do dia. Se alguém que está ouvindo o cliente só vai e leva a informação bruta de que o problema está acontecendo, a pessoa que está do outro lado, que é o responsável pela ação, que está fazendo o cliente ter problema, ela vai se sentir agredida. Então, o que a gente tenta fazer? Garantir um ambiente que seja saudável para essas pessoas, para as áreas que criam o produto, para as áreas que estão prestando o serviço, para elas receberem essa informação, ter tempo de digerir e atuar em cima do problema. Então, uma coisa boba que dá para fazer, tá? Antes de eu levar o NPS público para a empresa toda, para eles verem, porque o NPS é a nossa área que coleta, que faz a tratativa, que faz as marcações. A gente passa para as outras áreas que estão envolvidas, que estão com as notas, que estão puxando mais o problema da nota para baixo, para ajudar a gente. Olha, pessoal, querem dar uma lida aqui nessas frases? Vê se faz sentido, a nossa tabulação aqui está correta, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Porque na hora que eu levo isso público para a empresa, essas pessoas já estão preparadas. Elas já sabem o que está acontecendo, elas estão com um tempo, talvez não o tempo necessário para resolver o problema, mas para começar a maturar e a pensar nas oportunidades de solução. Então, aqui é uma questão de respeito. Eu não atravancar todo mundo, não passar na frente das pessoas e dar a oportunidade delas saberem o que está acontecendo. Parece bobo, né? Mas não é. Eu mesma já fiz esse erro, mesmo lá no começo da SAMI, né? Eu tava tão confiante que a gente tava coeso e que isso não seria um problema, porque nós éramos muito pequenininhos, que eu não pensei nisso. E eu causei problema e causei atrito. A pessoa que recebeu ficou chateada, falou, gente, não é por aí. Então, é muita conversa. Uma outra iniciativa que a gente faz de escuta, que ajuda todo mundo a trazer para a mesma página. A gente tem um ritual que se chama reunião de condomínio. Nessa reunião de condomínio, todos os times que atuam no front com o cliente, então seja no time pós-atendimento, o time de vendas, o time clínico, eles têm um espaço aberto para falar para toda a direção, toda a gerência, quem mais quiser entrar nesse espaço, quais são os problemas que eles estão passando naquela semana. Então é muito bacana, porque você aproxima a alta direção do carinha que está do lado do cliente para ele ouvir os problemas que estão acontecendo. E isso no começo também todo mundo ficava super, não, essa pessoa está me atacando. E a gente, semana após semana, agora a gente está com 3 anos e meio esse ritual acontecendo. Semana após semana, a gente ia esclarecendo, esse é um ambiente seguro,
é um ambiente onde você não está aqui para ser atacado, onde as pessoas estão aqui para trazer um problema do cliente, e a gente vai azeitando para as pessoas falarem que gera com respeito. Confiança, né? Porque ela sabe que realmente está sob segurança. Exatamente. Eu posso falar. Isso. E falando com jeitinho, você pode falar tudo, né? Então, a franqueza é um dos nossos pontos de valores que a gente tem na SAMI. Então, a gente tem esse espaço seguro, e hoje, depois desse tempo todo, a gente fazendo esse exercício, hoje a liderança está muito mais confortável para entrar nessa reunião e não se sentir atacada. Uma coisa que eu faço muito é eu dar o exemplo. Então, eu tô lá de peito aberto para as pessoas criticarem e falarem: nossa, gente, o atendimento tá horrível. Olha esse CSAT. A gente teve muito problema. Então, eu tô lá junto para também ouvir os problemas que a minha área tá tendo. Sim. E mostrar com maturidade que é isso aí. Obrigada pelo feedback, vamos atuar em cima. E isso, então, vai se construindo. Não tem uma bala de prata mágica que você fala, resolve o problema. É respeito, trazer com antecipação, abrir espaço para as pessoas falarem, dar exemplo. Então, é o conjunto seu, deixar os dados disponíveis para todo mundo consumir, ouvir os dados que as pessoas querem trazer, porque as áreas também passam por experiências dentro das áreas deles. Então, o que eles têm para falar, né? Então, tá de peito aberto para ouvir o que o outro quer falar. Começa com a gente dando exemplo. E a liderança comprada é... Exato. E aí, nesse ponto, até que eu queria aproveitar e a gente trazer essa temática, eu vejo como sinalização de grande dor, né, vamos colocar assim, para quem quer operar ou quem quer desenvolver realmente a centralidade no cliente, né, ter realmente esse trabalho, esse foco em CX, que é: a governança não compra minha ideia. E aí gera esse entrave. Então, por exemplo, lá vocês têm, né, o ponto da liderança estar em conjunto. De repente, o que você acredita que falta, né, para esses líderes, né, que sejam ali estratégicos ou táticos, para que esse comprar a ideia possa acontecer? Será que é uma forma de demonstração? Será que é uma forma realmente de apresentar uma construção do projeto nas fases, aquilo, o que vai trazer de rentabilidade? O que você acredita que pode ser? É o resultado, porque... todo mundo... Gente, ninguém tá folgado no seu trabalho, eu acredito, tá? Porque, assim, é trabalho para muito mais de 8 horas por dia e todo mundo vive essa rotina. Então, você tem as suas metas e você aprendeu um modelo de trabalhar. Você não necessariamente aprendeu um modelo de trabalhar ouvindo o cliente. Hoje tá melhor do que era há 10, 20 anos atrás. Sim. Mas você aprendeu esse modelo. E aí você tem a sua meta. Então, você tá focada na sua meta. E muitas vezes você não consegue enxergar que ouvir o cliente é um caminho para você conseguir atingir sua meta também. Então, uma coisa que eu fiz numa das empresas que eu passei no caminho, e eu tive essa questão, inclusive, com alta direção que não comprava, eu ia para todos os caminhos, eu tento para chegar no coração dessa pessoa, né? Mas o caminho mais eficiente é eu pegar um pequeno projeto, uma pequena iniciativa com uma área que topou vir comigo, faço um teste pequeno, coleto o resultado e mostro. Então, olha só, gente, esses 5% de clientes que a gente fez essa iniciativa aqui, manual mesmo para fazer o teste... Sim. Notem como a diferença de receita que esse público trouxe versus esse. Isso é uma ação de experiência do cliente, sabia? E aqui, assim, experiência do cliente, tirando do atendimento, que o atendimento é uma fonte de escuta, mas de uso de produto mesmo, né? Então, como que eu posso fazer para a experiência do cliente final ser melhor? É eu colocar uma camada a mais de contato com ele? Não sei, é eu mudar um botãozinho no produto. E a gente fazia isso muito no Peixe Urbano, né? Então a gente mudava um botãozinho de lugar para ver se ia melhorar a experiência, para uma base super pequena, localizada em Florianópolis, que a gente operava Brasil, depois Latam. Funcionou? Gente, que legal, fizemos isso aqui, vamos fazer para o resto. Então, muito do conceito da metodologia ágil, de você fazer pequeno, testar e jogar para o resto, usar isso dentro da experiência do cliente. Testa pequeno, testa com uma base. Funcionou? Joga para o resto. Se você conseguir demonstrar resultado ou potencial de resultado através desse teste pequeno, a pessoa vai ficar muito mais animada para fazer algum outro teste com você. Sim. Então, tem que vincular com o resultado. É levar realmente algo consolidado e estruturado, vamos dizer assim. Porque é o que a gente fala, né? É muita ideia. Então, de ideias e suposições... E a galera chama a gente de abraçador de árvore, né? Então, assim, CX é aquela pessoa que quer dar tudo pro cliente. Exato. Não, gente, não se trata de dar tudo pro cliente. Trata-se de saber o que dar para o cliente. Quando, como... E que vai te gerar negócio. Exato. Então, mas...
as pessoas... Por que as pessoas têm essa percepção, né? Porque realmente isso é muito real. Isso é muito real. Eles acreditam quando a gente... Até eles entenderem na profundidade, né? Que realmente aquilo dali, eu brinco, falo muito sobre isso. Falo assim, gente, não se trata de você ser simpático, você ser sorridente, você ceder as suas... Não é sobre isso. Mas isso é estratégia. A pessoa tem que entender que o que está por trás, principalmente, né, dessas áreas, é estratégia de negócio. É isso, e porque é muito novo e as pessoas não conhecem. Quando você não conhece, você fica com aquela imagem que você tem na cabeça. Que é vou usar o Nubank de novo como exemplo. Porque eles têm uma experiência super legal. Sim. E o fato deles terem uma experiência super legal... Eles, no fim dessa experiência, eles colocaram uma cereja do bolo. Que são aqueles brindes, quando tem algum problema com o seu cartão. Tem aquela história clássica, né? Mandaram um cartão para casa da pessoa. Ou quando chegou o cartão, o cachorrinho comeu, né? O cartão. Quando a pessoa reclamou, eles mandaram junto com o cartão um ossinho roxo e tal, né? Que é um clássico. E aí, muitas vezes as pessoas vêm e pedem para mim. Falam, nossa, Moniz, isso é a experiência do cliente, né? Olha que fantástico. Vamos fazer isso. E aí, o que eu tento trazer para as pessoas isso não é a experiência do cliente. Isso é uma ponta, que é a cereja, depois de uma experiência bem construída, onde ela recebeu o cartão, ela recebeu um bom atendimento, o banco solução funciona, foi dada. O aplicativo funciona na rotina, ela consegue usar o produto. Então, tem uma cadeia que funciona para depois você colocar esse presente no final, esse adicional. Quando você só coloca isso e não cuida da cadeia de uso, o seu cliente não vai ficar. E aí, o que acontece as pessoas imaginam, elas correlacionam, eu mandar o brinde é a experiência do cliente. Eu mandar o brinde não vai melhorar a experiência anterior dele e não vai gerar resultado, não vai gerar dinheiro. Logo, CX abraçador de árvore, CX que não traz resultado. Então, a gente precisa correlacionar o que eu quero entregar de melhor experiência efetivamente com o que é útil para o cliente. Não adianta eu dar algo para ele antes de eu resolver o problema na raiz. É fazer o arroz com feijão. Depois você vai ter o sorvete, depois você vai ter a cereja do sorvete. São etapas, né? Exato. E esse ponto, ele é bem importante, essa consideração, porque é o que a gente vê, a gente, né, que está nesse meio, é o que a gente vê muitas das vezes acontecendo. As pessoas, elas querem acreditar, porque às vezes eu vejo, né, outros empresários, pessoas de negócio, elas falam, não, porque a gente trabalha com a experiência do cliente, né, a gente entrega tal coisa, na data tal, a gente manda tal coisa. Aí manda você de escuta... 10% de desconto no aniversário dela. Entendeu? Vem aqui usufruir, temos um vale pra você de 10%, etc e tal. E aí, é o que eu explico, assim, além, né, dessa questão do que a gente já fala que não é só simpatia, etc, não é você dar mimo, você ficar dando brinde, não é isso. É longe disso. Primeiro, isso aí é o encantamento, vamos dizer assim, ele é uma das etapas e uma das coisas que vão vir a acontecer dentro da experiência do cliente, mas só que ele não é efetivamente isso. Né? Ele acontece, ele respeita uma projeção de fase ali. Primeiro que minimamente o que o seu cliente espera é que você entregue para ele aquilo que ele foi buscar. Exatamente. Ponto. E tem um estudo super legal, agora eu não lembro qual é a consultoria, e ele correlaciona o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um produto ou serviço adicional e o quanto elas valorizam aquele ponto na experiência. E aí... E a gente muitas vezes pensa, né? É uma experiência memorável. É o ser uma empresa internacional, global. E quando você pega o quanto as pessoas estão dispostas a pagar a mais por isso e quanto elas valorizam, é nada. A pessoa, ela não vai topar pagar mais pelo seu produto ou ficar com você porque o seu produto te mandou o ossinho roxo. As pessoas, elas ficam porque o produto é conveniente para ela e funcional. Exato. É isso que as pessoas querem. Elas querem receber pelo que elas pagaram. E isso tem por estudo mesmo. Não sou eu, Monize, Estúdio Data Monize aqui. Fontes da minha cabeça. Fontes da minha cabeça. Não, gente. Existem correlações que mostram isso de consultorias de cliente. Então, a gente precisa voltar, né, a nossa cabeça para o que é isso. Eu estou ouvindo meu cliente está lá reclamando. E eu passo e vejo empresas que elas sequer registram o que o cliente está reclamando. Elas vão lá, resolvem o problema do cliente de uma maneira super eficiente, educada, gentil. O cliente fica feliz com a solução. Não registrou aquilo. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Ninguém corrigiu aquilo na jornada, no processo. Exatamente. Não chegou ao conhecimento de ninguém. Na hora de uma área de produto decidir, gente, ok, a gente tem que priorizar onde que a gente vai melhorar o aplicativo.
Ninguém sabe onde é que está a dor, né? Então, para mim, um dos indicadores mais importantes de experiência do cliente é o mais básico de todos. É eu entender o comportamento da minha razão de contato. Qual é a minha taxa de contato e por que essas pessoas estão entrando em contato comigo. Se mês a mês eu tenho a mesma volumetria, a mesma proporção de razão de contato, significa que eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso tem que mudar. As minhas barrinhas do porquê a pessoa entra em contato comigo, elas têm que mexer conforme eu vou resolvendo os problemas dela. Então, se hoje a minha maior barrinha é porque o copo de água, ele tem uma transparência do vidro que eu não gosto, daqui 6 meses, essa barrinha não pode acontecer, porque eu mudei a cor do vidro, ele resolveu, agora é porque a boca é muito larga, que era a minha segunda motivação, que era pequenininha. Essa barrinha passa a representar outra coisa. Então, não pode ser estático, razão de motivo de razão de contato. Então, isso tem que ser estável, tabulável e consumível, né? Então, eu acho que quando a gente fala de dado, experiência do cliente, a gente tem que ter as informações simples. Precisa ser fácil de coletar e entender. Por isso que eu trabalho com poucos indicadores de voz do cliente. Sim. É a tabulação do que o cliente fala, no que ele entra em contato comigo para falar, o que ele fala publicamente nas redes sociais, o que ele fala dentro de um Reclame Aqui e o que ele me responde nas pesquisas. E como ele usa meu produto, que tem alguns dados desestruturados que a gente pega aqui, né? Mas é isso, eu preciso ouvir e digerir aquilo em fatores muito simples. Então é isso, taxa de contato, por que ele está falando comigo, que nota ele me dá na experiência, que nota ele me dá no NPS. Fim. É simples. Eu não preciso reinventar a roda e criar indicadores que são difíceis de mensurar e mensurar, porque senão você não faz. Porque vira uma complexidade absurda. Você faz uma vez, é fantástico. Aí você pode fazer um estudo pontual, super legal, mas você não consegue acompanhar na rotina. E o que faz a gente entender se a coisa está indo para frente ou não é a gente ver na rotina. Porque esses indicadores que eu vejo aqui, que eu falei para você, eu correlaciono todos eles depois com quanto tempo esse cara está comigo. Ele saiu. Sim. Por que ele saiu? Qual é o perfil do cliente que deu churn? Ele me ligou quantas vezes antes dele falar que não quer mais ficar comigo? Por que ele me ligou? Né? Que termos que ele falou, que assunto que ele falou. Esse cara estava inadimplente, estava adimplente, o que aconteceu na vida desse cara? Sim. Então, preciso conhecer o meu cliente para poder tomar decisão. Exatamente. E esse ponto que você, né, falou dessa analisação dos dados ali e etc., é o que a gente precisa, é o que a gente, quando eu digo as empresas, precisam olhar, porque o cliente, ele pode estar da porta para fora. E aí, da porta para dentro da sua empresa, ele vai estar transformado em dado, em alguma informação. É isso que você precisa ponderar, estudar, se debruçar para compreender aquilo, para você ter as suas respostas. Porque eu falo, cada possibilidade, ou cada caminhar, né, o passo que o cliente ele vai dando com você, ele vai estar em algum dado que você precisa saber. Qual é o dado, como eu identifico, o que ele quer, né, de que forma que eu interpreto ele, para aí eu ter uma ação e entender se a jornada está ok, se ela está positiva, o que eu preciso corrigir, qual é o ponto de melhoria contínua, porque nós nos transformamos a todo momento, o nosso comportamento de consumo há 1 ano não é mais o mesmo hoje. Não é. É isso, e não adianta a gente se apegar só a grandes estudos, né? Então, os estudos ajudam a gente a direcionar. Mas na prática, o meu cliente está me falando o que ele quer. Exatamente. E até a gente falando dessa parte do CX no total, que a gente falou que, né, com o encantamento, essa parte toda, a cerejinha do bolo, o que você sinalizaria como pontos ou como os pilares principais, o olhar, né, que antecede a isso, que seria de repente importante a pessoa trazer? Você sinalizou sobre essa questão da taxa de contato e etc. Mas o que você colocaria como sendo o primordial? Falar, olha, isso aqui é o beabá, é o básico, que para poder chegar nesse ponto, né, de promoção, dessa experiência positiva, você não pode deixar de ver isso aqui. O que eu colocaria para você de, olha isso aqui primeiro, e aí depois a gente pode pensar numa coisa maior. Prepare a sua operação de atendimento para eles conseguirem ouvir e tabular o que está acontecendo. Porque qualquer análise de dados que você precisa ter o dado certo. Então, você precisa ter marcações acertadas no seu sistema. E aí, vou dar um exemplo bem bobo, mas que é muito fácil da gente cair. Por exemplo, se você tem mais do que 4 a 6 opções de marcação, automaticamente a sua cabeça já começa a ignorar e ela vai sempre na mesma. Então, você começa a desviar a marcação. Então, cada nível de marcação, você tem que ter 4 a 6 opções. Não adianta você botar uma tripa com 25 opções, que o seu agente que está na ponta, cara, a cabeça dele está ali, um cliente atrás do outro. Ele precisa tirar aquele problema da frente dele. Ele deixa de marcar isso com assertividade
para ele resolver o problema dele. Então, eu preciso preparar o meu ambiente de escuta para eu conseguir fazer esse registro. Então, o meu dimensionamento de canais, eu preciso garantir que está dimensionado para todo mundo que quer falar consiga chegar no meu time e meu time consiga fazer o atendimento. Sim. Então, tem uma questão de dimensionamento, de ferramental que o time vai trabalhar e de marcação assertiva. Putz, Monize, não tenho dinheiro para ter uma plataforma de atendimento. Tudo bem, faz no Excel. Monta um Excel compartilhado, monta umas células variáveis lá para o agente escolher. Dá muito bem para fazer isso sem você ter, né? Porque às vezes as pessoas querem justificar isso. Eu não tenho fonte de tecnologia aqui, não tenho base para poder tratar. Não tem, gente. Uso o Excel. Vamos pro básico. Já fiz muito isso na minha vida, tá? Tô montando operação, antes de eu contratar software de atendimento, CRM, plataforma de atendimento Omnichannel. Quantas vezes? É o Excelzão na raçuda. E a gente vai aprendendo com o erro no Excel. E quando a gente vai comprar uma plataforma, a gente sabe muito mais do que a gente quer. Por quê? Porque eu estou usando, né? Eu sei a funcionalidade que eu quero. Então, é preparar esse ambiente de escuta. E lembrar que o cliente fala coisas da gente publicamente em outros lugares. Então, o cliente está falando de você no Reclame Aqui. O cliente está falando de você no consumidor.gov. O cliente está falando de você em quais redes sociais? De repente, você descobre, gente, que tem uma base de galera comentando sobre você no TikTok, que você não tá. Então, você precisa estar atento para prestar atenção. E não adianta falar, e aqui eu não atendo. Não existe mais isso, não. Você precisa estar onde o cliente está. Então, prepare a sua base de escuta para você ter informação real desse cliente e verdadeira. E não só o que você quer ouvir. Eu só quero ouvir quando eu mandar pesquisa. Você está perdendo informação. Só quero ouvir no meu atendimento, dane-se redes sociais. Reclame aqui, não vou. Não vou consultar, não vou olhar. Tá perdendo informação. Então, é sobre você saber onde está seu cliente, preparar os canais para ouvir e conseguir fazer a documentação disso. E hoje, para quem já está com um pouquinho mais de verba e de dinheiro, você pode usar ferramentas de inteligência artificial para isso. Sim. Desemboca tudo que o cliente está falando, gravação do áudio do telefone, coloca o e-mail, desemboca tudo isso numa ferramenta de inteligência artificial que vai fazer a digestão desse dado e vai me cuspir pronta análise. Sim. E, gente, já identifica as palavras principais, já te sinaliza ali o que você precisa. Exatamente. Então, a gente agora, nesse momento da minha carreira, é onde eu estou tentando aprender a fazer as coisas. Né? Como que eu uso a inteligência artificial para acelerar esse meu processo de aprendizagem e de entendimento do cliente, sem eu ter que ter um time gigantesco para isso. Que era outra coisa, né? Você precisava ter alguém que entende pra caramba de dados para conseguir fazer todos os cruzamentos. Cara, começa pequeno. Você não precisa ter essa estrutura gigantesca. Faz você, faz na mão, vai na raça. E tem que ter ação. Tem que ter ação, é isso. E uma licença do ChatGPT-4 não é um absurdo de caro para brincar e começar a testar. E dá para fazer, já começar a fazer análise. Sobe a tabela lá e pergunta o que ela tá... Que dados que ela tira dali de dentro. Sim. Então, é isso. Tem muita oportunidade legal. De crescimento, né? E a gente tratando, né, sobre essa parte da... Quer um pouquinho mais de água? Não, obrigada. Tá tranquilo. E a gente tratando sobre esse ponto, né, que a gente vem falando que muito da extração de dados que vão fazer com que seja possibilitada essa experiência cada vez melhor para o cliente, que é a parte da escuta. Então, é possível a gente compreender e identificar a real necessidade da área de atendimento dentro desse papel. Que é um todo. Isso. E a gente consegue ver, né, que é um ponto em que grande parte ainda peca. Por mais que a gente tenha algumas pesquisas que às vezes sinalizam, né, que entre 60% a 70% das pessoas elas topam em ter um valor, às vezes, para arcar mais caro, para poder ter um atendimento de melhor qualidade, mas ainda assim as pessoas permanecem pecando na qualidade do atendimento. Por que, na sua visão, né, de tanto tempo de atuação, você está ali no mercado, você também rodar por vários eventos, ter a oportunidade de estar aqui no Brasil e também no exterior, por que você ainda acredita que a gente falha tanto nisso, no básico? Porque eu vejo isso como um ponto básico. Porque a partir do momento que eu quero entregar uma solução para o mercado, eu preciso entender que eu vou ter uma devolutiva, que daí acontece através do quê? De eu atender esse cliente. Por que ainda se peca tanto nesse ponto principal? Eu acho que as pessoas elas ignoram o poder do que o cliente está trazendo para você, né? Se a gente olha no passado nosso, é muito recente a nossa regra que obriga a ter um atendimento. E aí quando você olha, eu tenho uma meta para fazer e para cumprir, eu vou focar na minha meta
e vou esquecer que tem alguém ali que pode estar me ajudando a empurrar ela. Então tem esse desvio. Então eu acho que a gente vive uma cultura aqui de não escuta e de olhar só para resolver o meu problema, que facilita isso. E acho que o tempo nosso de maturidade nesse mercado é muito novo. Como comentei com você, né? É muito recente que marketing está indo lá. Sim. Marketing até 10 anos atrás, e eu posso falar porque eu sou da área de marketing também, né? Eu me formei em nutrição, me especializei em marketing. Então, dentro de marketing, a gente aprende muito sobre o poder da publicidade. A gente é formado dessa maneira. A gente aprende muito pouco a ouvir o cliente. A gente aprende quando a gente vai ver a metodologias de pesquisa. E só. Ninguém falou pra mim quando eu tava estudando, cara, senta lá no atendimento. Sim. Vai lá ouvir, pega o foninho e escuta uma gravação. Ninguém. Então, os nossos modelos de formação nunca foram voltados para isso também. E hoje o pessoal de marketing está começando a entender que, cara, é um caminho super legal. Então eu fico super feliz quando eu vou num evento e falo, puta, que legal, gente. É isso, finalmente a gente está começando a fazer essa virada. Então eu acho que tem muito disso, sabe? A forma que a gente é cobrado, as métricas que a gente são cobradas, o que a gente aprendeu é um cenário novo ainda aqui no Brasil. Então a gente tem muita oportunidade ainda de desenvolvimento para essa área, né? Vamos colocar assim. Porque eu vim do atendimento também, né? Então, assim, comecei nessa parte de atuação lá na base. E eu falo que, né, a gente que já tá passando... Porque quando a gente já tá muito dentro daquela área, essas coisas pra gente é uma coisa que você fala, meu Deus, como ainda não veem isso, não enxergam isso, né? Mas é muito mais porque a gente veio desse papel também, vindo do telemarketing. E depois passei pelo atendimento comercial e era muito sempre aquela questão, né, no atendimento de ser sempre aquela coisa, eu sempre falava que era a área preterida da empresa, né? Renegados, custo. Atendimento era aquela coisa, e aí tomava-se qualquer ação interna da empresa, não, mas não se preocupa em pensar nisso agora não, que depois quando chegar no atendimento a gente resolve. Pelo menos eu ouvi muito isso. Muito, vende qualquer coisa. Quer ver um exemplo, gente? Sorvete. Sorvete, tem aquelas fotos incríveis na geladeira, né? Lembro, era Iopa, que bom quando eu era criança. Enfim, aí tinha lá aquele sorvete com aquele recheião dentro. Você pegava o negócio, gente, a hora que você abria o sorvete, tinha do lado do palitinho um creminho em volta, não era nada daquilo, era uma frustração, porque é esse modelo de publicidade que a gente aprende a fazer. Foca na venda, coloca sua energia em gastar com campanhas gigantescas, né? Bota uma grana em marketing e não se preocupa com a qualidade final do produto. Então, é isso. O que mudou de lá para cá? Nesse momento de mercado das grandes campanhas de publicidade, o mercado era unilateral, a comunicação. Sim. Então, você tem a TV, você tem o rádio, você tem o outdoor. Descansa em paz, né? Aqui Nunca São mais Paulo. viu. Agora tem esses digitais, né? E tal. Tem esses digitais. Agora eles estão voltando. Mas, então, é uma comunicação unilateral. Com a internet e as redes sociais, esse canal virou multilateral. E ainda são canais novos. Então, tem muita gente operando na mentalidade que você está num canal unilateral. Um exemplo que você falou aqui de atendimento e renegado, né? Que acontece. Galera que fecha o canal. Eu uso o meu WhatsApp só para eu te mandar uma notícia. Sim. Mas eu te dou um não responda ali, eu não vou te atender. Eu acho um uso tão inadequado do canal. Se quiser entrar em contato, ligue para o telefone e tal. Mas você não mandou mensagem pelo WhatsApp, não, querido? Eu quero morrer. Então, assim, é isso. Eu abro um canal, mas que só eu posso falar. E o cliente de 2020 não é um cliente que aceita isso. Você tá na minha casa, você entra no meu WhatsApp, você quer falar comigo, mas você não me deixa falar com você, você quer que eu fale com você onde é importante. Então, cara, não vai falar comigo aqui não. Sim. E cada vez mais as pessoas estão entendendo o poder dela escolher esse caminho. Então, é isso. A gente hoje, as próprias ferramentas que são disponibilizadas no mercado, elas ainda estão no modelo que entende que o caminho é unilateral. Sim. E o caminho não é mais unilateral. Se você quer falar unilateral, usa uma mídia offline, usa uma publicidade. Se você quer falar com seu cliente e você vai ouvir ele de volta, se prepara para ter o quê? O canal de escuta aberto, como a gente estava falando aqui antes, que precisa estar. É isso, a gente quer só a gente falar. Eu já ouvi muitas vezes, em 100% dos lugares que eu passei, tem alguém que me fala. Eu tô lá cuidando das redes sociais, vamos fechar os comentários? Eu falo, não.
A gente só posta aqui, é só um catálogo. Ninguém precisa falar nada, não. Não é um catálogo, isso é uma rede social. Exato. Assim, é comunicação bilateral, assim, é um princípio básico da transparência da marca. Então, se eu tô numa marca que ela tem como princípio não ser transparente, tá tudo ok você tomar essa decisão. Agora, se você como a maior parte das marcas hoje, elas se propõem a ser... Transparência por quê? Porque as pessoas valorizam. Então não é porque você é transparente porque você é bonzinho. É porque o que as pessoas querem. Elas estão correndo atrás. Qual é a cadeia produtiva desse produto? O que essa empresa faz por trás? Como ela trata os funcionários? As pessoas estão começando a se preocupar com esses temas. Então eu sou transparente porque é um tema que é importante. O meu investidor vai cobrar disso. Eu não posso ir lá e fechar comentário. Vou fechar esse canal, não vou deixar a pessoa falar comigo. Então, tem algumas premissas. E assim, sempre tem alguém, porque... E eu entendo de onde isso vem na pessoa, né? Vem de um lugar de querer proteger o negócio. Sim. De um lugar de... um pouco mais essa metodologia mais antiga de negócio. E tem marcas que fazem, né? E aí usam como exemplo, mas fulano de tal fecha. Bom, aí eu visto a mãe, né? E falo, então, mas... eu não sou o fulano de tal. Exatamente. Né? E você não é a sua amiguinha. Então, exatamente. Assim, então é isso, é essa educação constante, né? E é nosso papel, dentro de uma carreira de experiência do cliente, educar as pessoas sobre isso na empresa. Então, mais do que tudo, no meu papel na SAMI, fora essa questão de promover essa escuta do cliente, conseguir levar essa informação, é ajudar sempre a fazer essa governança e essa gestão de como a gente faz uma comunicação que seja coerente com a nossa proposta de negócio. Para isso não desandar. Sim. Porque acontece em qualquer empresa, né? Não é só na minha, não é só nessa onde eu tô agora. Porque todo mundo tem essa tendência de vamos resolver o problema logo e vamos resolver aqui dentro desse silo. Então, isso é muito legal. E hoje, sim, é bem menos acontece, né? Felizmente, mas... a minha carreira toda eu ouvi sobre isso. Vamos tirar. Porque, como você bem sinalizou, né? Vem dessa a gente vem, na verdade, numa era, né? Numa jornada, vamos colocar assim, de relacionamento com o cliente, de sempre ser sempre aquela coisa da imposição, né? Tipo assim, a indústria sempre agiu, a opção, né? Sempre funcionou, tem. Exatamente, né? Vamos colocar aqui que a gente tem em Reforte como um grande exemplo de quando isso funcionava, né? O cliente pode escolher a cor do carro que ele quiser, desde que seja o preto. Então, a gente vê como isso funcionava, só que isso realmente, nessas últimas décadas, teve essa modificação, e aí eu acredito que o mercado ainda estava começando a ter um leve amadurecimento, só que eu vejo que a pandemia, o lockdown, ele deu um boom em muita gente. Acelerou, né? Porque você é obrigado a ir pro digital. Exato. Pegou muita gente despreparado. Porque daí as pessoas... não, sabe? Porque assim, eu já fico... Já tá acontecendo há tanto tempo, gente. Facebook, você tá no Facebook há quanto tempo? Tem lá, Muniz, você é amigo de fulano há 15 anos. Gente, o próprio Instagram. Eu tenho conta no Instagram, sabe desde quando? Desde 2010. Então... Em 2013, eu vendia roupa pelo Instagram. Tá vendo? Então, assim, quando as pessoas falam, a pandemia me pegou desprevenido. Amigão, você tava dormindo ontem, tava congelado, né? Assim... É porque vinha, como a gente tava falando, vinha ainda dessa autonomia por grande força por parte das empresas para com o cliente. Então, esse momento, eu acho que a gente já vem falando de inclusão digital há bastante tempo, mas quando a gente se viu isolado, 24 horas, dentro de uma casa, e o nosso melhor amigo se tornou isso daqui, então mundo foi pra lá. Exatamente. Então, eu acredito que o que pegou as pessoas num choque de realidade, que eu digo as pessoas da empresa, é porque ali eu passei a ter uma total clareza, para quem ainda não tinha, do poder que eu tenho de escolha, de como é fácil eu simplesmente trocar um cliente, né, uma empresa pela outra aqui, se eu comprava sempre alguma coisa de consumo, né, de alimentação no local A, eu via que com B eu poderia fazer muito assim, eu comparo o preço, eu comparo o tempo de entrega. Então o poder de escolha, na verdade, se deu muito mais poder ao cliente, e aí eu acredito que as empresas tiveram esse choque de realidade, falou, putz, ou a gente começa a avançar muito mais nessa preocupação para essa ótica, ou vai ficar para trás. E ainda tá um monte de gente para trás, então não tem a velocidade, não quer mudar o olhar, e é isso, e tá tudo bem, né? Você vai acabar ficando pra trás. Exato. E abre espaço pro novo, e vamos que vamos. E vai dando espaço às outras pessoas. E até um ponto que a gente fala, pelo menos ultimamente eu tenho visto mais em evidência as pessoas comentando, acho que é ROC, se não me engano, que seria a abreviação, né? Que é o retorno do investimento da experiência. Qual que é a sua percepção diante disso, dessa métrica realmente efetiva? Dá pra se analisar, dá pra se acompanhar? É um bom ponto, né? De quando fizer um produto ali, né? Um piloto
garoto, com uma margem da sua carteira, de você levantar essa informação para poder apresentar, qual a sua visão? Você tem que saber qual é a métrica que você quer atingir com a experiência. Então, isso é super importante. Então, tudo que a gente vai fazer de proposta, a gente tem que descobrir como é que eu vou medir. Tem modelos de negócio que são mais simples de você fazer essa conta, né? Então, eu mudei a cor do carro, eu vendi mais o carro. É razoavelmente simples. Tem coisas que são muito mais difíceis, que você vai descobrir, como por exemplo, num modelo que a gente tá, a pessoa, ela precisa ter um plano de saúde, esse plano é uma assinatura de longo prazo, dá um super trabalho para ela mudar, tem a questão do custo. Então é muito mais difícil de fazer uma conta para entender onde que a experiência está acontecendo. Então, o que é importante a gente medir em tudo que a gente vai propor de uma boa experiência? É eu conseguir comparar dentro da jornada dela, se eu mudo algo nessa jornada, o quanto isso impacta dela ficar comigo, ou ela ir embora antes, ou ela comprar mais comigo, ou ela comprar menos e parar ou espaçar, né? Então, eu preciso entender dentro do meu modelo de negócio como cada mudança que eu faço vai impactar. Então, é possível medir? Mas não é assim... Eu tenho dificuldade de medir uma correlação direta, né, entre o meu NPS e o meu retorno. Por quê? Porque pode ser que a pessoa não está indicando naquele mês, porque ela não... O NPS, né, é uma métrica de indicação. Se você usa ele como ele é o quanto você indicaria para alguém. A pessoa não está indicando agora porque, não tem ninguém para indicar plano de saúde. Minha família já está toda dentro, vou indicar quem? Então, não vou dar uma nota alta. Então, não não tem uma correlação super direta, mas sim, é importante você medir, porque se você não mede o retorno que cada uma das etapas da sua experiência traz para o seu negócio, você não consegue medir o seu valor. E se você não mede o seu valor, não tem necessidade da sua existência, você vira o abraçador de árvore. Então, quando você me fala, cara, precisa medir. Eu preciso ter um indicador mágico, único. Cara, se você conseguir, ele for simples, fantástico, mas se não for, mede iniciativa por iniciativa. Sim, vai fazendo ação por ação. E até dos pontos que, na verdade, ratificam e trazem ali um benefício para a experiência do cliente é a parte de satisfação do cliente, o sucesso do cliente. Vamos colocar de uma forma bem clara e objetiva para que as pessoas consigam entender exatamente a diferença dos Cs. Porque são muitos Cs que as pessoas têm na cabeça e realmente para as pessoas ficam confuso, né? Então, assim, o objetivo real de cada um engloba o outro, de fato. É importante para eu ter isso aqui, o CS dentro do CX, ou não consigo agir de forma independente? Qual que é a sua visão dentro dessa construção de uma experiência válida e positiva? Se eles podem caminhar juntos, se devem? O que diria? O CX, ele é, então, essa metodologia de trabalho onde a gente consegue ouvir o cliente e colocar ele no centro da nossa tomada de decisão. O CS é uma estratégia de negócios voltada para o sucesso da sua operação de cliente. Então, tem uma sobreposição, sim, de atividades e dependendo do modelo de negócio que você tem, especialmente quando é um negócio só B2B, você pode olhar mais para o sucesso da operação do seu cliente, como ele está usando o seu produto, para ele atingir o sucesso do negócio dele. Quando você tem um produto 100% B2B, você pode talvez focar mais na experiência final do usuário final do produto. Quando é um produto B2B2C, por exemplo, no meu caso, que eu vendo um plano de saúde para uma empresa que vai fornecer para os seus funcionários que vão usar. Então, eu tenho o cliente B2C ali no fim, que está muito preocupado com a sua experiência final, como que vai ser o uso num laboratório, como que vai ser passar por uma consulta. Eu estou falando aqui de CX. Quando eu olho para o RH da empresa que contratou o nosso plano, a gente precisa ajudá-lo a ter sucesso na operação. Eu estou passando informações para ele que ajudam ele a entender a saúde do time dele. Então, como está a saúde mental do time dele? Se ele melhorar a saúde mental do time, ele vai melhorar a produtividade dele dentro da empresa ou não? Então, eu estou olhando para uma métrica de sucesso. E eu consigo fazer com que isso ele se interesse, queira trazer mais cliente, que ele queira crescer. Então, o CS, ele olha muito mais para o sucesso do seu negócio, para você ficar comigo no longo prazo e trazer mais clientes e aumentar a receita e o faturamento que você deixa comigo. E o CX olha na utilização desse produto ali na prática. Então, é mais ou menos isso que eu entendo, tá? E assim, isso é escrito em pedra? Não, definitivamente não, e isso é mágico. Então, no último congresso que eu fui, no Next Generation, de verdade, teve um painel
com pessoas de CX, discutindo com pessoas de CS e discutindo com pessoas de UX, né? Que ainda tem o User Experience nisso, né? Eu quero que a gente fale daqui a pouquinho sobre isso também, da relevância, o que é de fato para poder entender. E a galera descobrindo, gente, quem é quem? Quem faz o quê? Se CX entende sobre cliente, para que você precisa de uma área de User Experience? Então, olha só, tem a experiência em um, experiência no outro, cliente em um, cliente no outro. Então, é uma sopa de letrinha, sim. E tem muita sobreposição, sim. E tem áreas que podem ter só uma dessas áreas. Tem empresa que, dependendo do modelo, ela precisa ter as 3 mesmo para conseguir operacionalizar de maneira lógica. Então, foi muito legal isso, gente. Cada um puxando a sardinha pro seu lado, sabe? Então, a galera de UX falando, não, gente, mas pesquisa de usabilidade de produto, quem faz é a gente. Mas aí a galera de UX, não, mas o cliente traz para mim. A informação. Né? A informação. Então, no fim do dia, gente... Não importa muito, importa que você escute o cliente. Então, assim, cada um tem uma base de formação diferente, né? Então, o pessoal de UX tem uma pegada um pouco mais... E a galera de UX nasceu do design. Que é você conseguir fazer um desenho de algo que seja útil para o cliente. Sim. Que parte de onde? Da escuta do cliente. Então, Customer Success parte da escuta da necessidade do cliente. Customer Experience parte da escuta do cliente. Então, gente, escuta o cliente. Não importa a sopa de letrinha ali, a sigla que você vai dar, desde que você escute. Sim, né? Sim. E esse ponto que você colocou é bem interessante, porque realmente há essa questão, então eu preciso ter tudo, o que eu tenho, ou isso já não faz isso não é a mesma coisa. E da forma como você trouxe, né, que você sinalizou, eu acredito que fica bem evidenciado, porque o que as pessoas precisam entender? Primeiro, eu preciso pensar em promover, sim, um melhor envolvimento, um melhor relacionamento para com o meu cliente. Esse é o ponto principal. E eu acredito que pela estratégia de negócio, o objetivo da empresa, que ela vá analisar para qual linha necessariamente ela vai acompanhar. Colocar um esforço maior naquilo, né? Até assim, tem vaga que às vezes, né, algum recrutador me liga e tal, a gente precisa para uma vaga que é muito CX. Aí eu vou entender, o que você trata por CX, né? E outras, é CX/CS. Tá bom. Mas o que é CS para você, né? O que você espera de uma posição de CS? Porque é isso, às vezes CX a pessoa está tratando de atendimento. Às vezes CS, ela está tratando de atendimento também, de customer service. Então, assim, pergunte o que a pessoa quer dizer com aquilo. Não há vergonha nenhuma de fazer isso. Eu que trabalho com isso, respiro isso todo dia, pergunto, porque cada um tem um conceito diferente. Exatamente. E até porque, dependendo do porte e do estágio que a empresa está, ela pode, como a gente falou, né, que um acaba sobrepondo, ela pode identificar, não, então nisso aqui eu já estou expert, eu posso promover esse outro nível, esse outro tipo de entrega. Exato. Então a compreensão clara do que é a essência, porque cada um tem uma essência. Negócio, né? Só que no final é satisfazer quem está lá fora. Meu objetivo é conquistar aquele cara que está lá, para ele continuar aqui comigo, para ele ser um defensor de mim na rodinha. Depender do seu modelo. Exatamente, do modelo de negócio. Só que pelo modelo de negócio as pessoas precisam compreender bastante isso. E até você falou de Customer Service, só para poder explicar para a galera, já vem mais a parte ali de atendimento ao cliente, né? Que pega uma parte de suporte, pega a parte do saque. Então, assim, são muitas nomenclaturas. A gente que é da área, a gente realmente confessa e sabe que é dificuldade, porque quando você vai explicar isso para alguém, né? Ou para algum gestor ou para um empresário, é uma grande dificuldade para eles conseguirem compreender. É isso. E fica justamente porque fica naquele troca, mas... não é a mesma coisa, não tem a mesma valia, enfim. E agora, Moniz, até pra gente poder ir caminhando um pouquinho pro final, porque assim, a conversa quando ela vai caminhando, gente, boa, ela flui e quando a gente vê, ela já tá quase lá no fim, né? A gente aqui agora puxando a sardinha pro nosso lado, né? Já que cada um puxa a sardinha pro nosso lado, vamos puxar pro nosso lado de CX aqui inicialmente, e você tem as provas vivas do que vocês vêm obtendo na SAMI com esse desenvolvimento, e é algo que vocês não... Primeiro, é importante entender que o resultado do CX, ele não acontece assim. Ele é uma construção, ele é uma validação. É recorrente. É uma recorrência. Não é uma coisa que também você entregou pronto e que depois você não precisa mais se preocupar com aquilo. Não é dessa maneira. Porque as pessoas, às vezes, né, eu que trabalho com a parte de consultoria, às vezes, dentro das empresas, elas acreditam que, tipo, você formou, você fez aquela construção do processo, acabou ali. É importante sempre enfatizar, olha, isso aqui é uma melhoria contínua que precisa continuar olhando. Então, assim, de fato, porque as pessoas que eu digo as empresas, porque as empresas precisam olhar, e até qual é a sua perspectiva para os próximos anos, para o CX? Porque eu não posso mais achar que isso é uma utopia ou não vai fazer diferença no meu negócio? Não, eu preciso investir nisso. Se você não investir nisso, você vai ficar para trás. Tão simples quanto isso. Porque quem está ouvindo o seu cliente consegue sair na frente na proposta de solução. A não ser que você tenha, né, um espião alocado para descobrir o que as pessoas querem, de alguma forma, né? O fato é que se você está escutando e você pode ter ideias de inovação
muito mais rápido do que quem não está ouvindo. Claro que você pode ter uma epifania e você desenvolveu um produto e todo mundo quis. Mas a chance disso acontecer é muito menor quando você não escuta o problema que está na raiz. Então, se você não implementar, você vai ficar para trás. Concordo plenamente. Bom, e agora pra gente poder fechar, né? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, na verdade uma pergunta não, entender qual é a visão das pessoas sobre uma coisa assim que eu coloco como essencial, que é o que a gente tá falando, que é pra visão de Monize, o relacionamento de sucesso com o cliente, de fato é. Tá. Um relacionamento com o cliente de sucesso é um em que o cliente, ele é ouvido e o problema dele é resolvido na raiz. Você não usa só um tapa-peneira e você fala, olha, a sua ligação é muito importante para nós. Você faz ele sentir que a ligação dele foi importante para você e você mudou. E os clientes percebem. E eles falam sobre isso. E na hora que ele vai pra rede social e fala, gente, olha que legal, eu falei disso e eles resolveram. Cara, aí pra mim, assim, eu já chorei, tá? Até. Jura? Tem atendimento, às vezes, do time, assim, que eu vejo o retorno. Eu choro real, choro com o time. Então, eu acho que é isso. Isso é sucesso pra mim. É isso, quando esse cara enxerga que foi abraçado. Verdadeiramente, eu acredito que a gente que está muito focado nessa área é o nosso grande desejo. Eu, pelo menos, falo que isso é uma coisa que eu realmente objetivo e o que eu desejo de ver as empresas entregando, né? Que é pelo motivo delas estarem ali, de olhar a pessoa que no final ali está pagando aquela conta, independente de quem seja, né? Independente do status daquela pessoa, independente de gênero e etc. Por tantas coisas que a gente vê, né, hoje, que a gente está ali publicamente, cotidianamente acontecendo e que por vezes a gente também passa por essas situações. Então é acreditar que isso realmente, que seja esse o caminho, que as pessoas estejam preocupadas com isso. Então eu concordo bastante com essa sua consideração. Bom. Minha amiga, obrigada. Obrigada eu e ela pelo seu tempo. Por tanta contribuição, pela sua expertise no assunto, uma pessoa que conhece bastante, que eu sempre olho também, acompanho pelas redes, ela tem sempre bastante para contribuir. Então, obrigada por isso. Obrigada eu tenho certeza que a galera curtiu o episódio. Qualquer coisa é só me procurarem, eu tô Deixa suas redes pra galera poder te conectar. Monize Tonoli, é muito fácil de me achar. No LinkedIn eu falo um pouco mais de trabalho e no meu Instagram, pra quem tem a expectativa de chegar lá e achar conteúdo, só vai achar gato e comida. Exatamente. Eu ia falar isso. Basicamente. Gente, gato e comida. Exatamente. Obrigada, tá, Monize? Turma, tenho certeza que vocês curtiram esse episódio, aprendeu bastante, o bloquinho do nada anotando. Então, e chegamos ao fim de mais um app e semana que vem, e a Alabacast está de volta. Tchau, tchau.